Gente, quais os fatores que influenciam no preço dos produtos que consumimos hoje? É isso mesmo, nós fomos procurar um professor de economia para falar sobre isso. Vamos ver na reportagem. Ir ao mercado fazer as compras do mês ou da semana é uma situação cotidiana, mas que nos últimos meses vem testando o planejamento da renda familiar dos brasileiros. Manter armários e geladeiras abastecidos com alimentos variados é uma tarefa cada vez mais difícil. Mas quais os fatores que determinam o preço dos alimentos? O professor de economia da UFCG, Gilvan Dias, fala sobre essa determinação. Olha, são muitos os fatores que determinam os preços dos alimentos, mas a gente pode agregar esse conjunto de fatores em dois grandes grupos. Um primeiro, que seria inerente à própria fabricação, que são os custos de produção, de distribuição, de venda, né, de armazenamento dos alimentos. E o segundo seriam provenientes da própria lógica de funcionamento do mercado, ou seja, depende da quantidade ofertada e demandada do produto, no caso do alimento. Hoje no Brasil, os dois conjuntos eles estimulam a ampliação dos custos dos alimentos. O primeiro por quê? O primeiro grupo que é inerente ao próprio processo de fabricação é só a gente observar o aumento recente no custo, nos preços da gasolina, que faz com que o custo de distribuição dos alimentos e de todas as demais mercadorias no Brasil se torne mais caro, e, por exemplo, o aumento da energia elétrica, que torna também o custo de armazenamento dos alimentos mais altos. O outro conjunto também, que a gente classificou como de mercado, também estimula um aumento do preço dos alimentos no Brasil no momento atual. Uma vez que, como o dólar está subindo, faz com que as nossas exportações se tornem maiores e, consequentemente, o volume das exportações ao serem maiores faz com que diminua a disponibilidade do produto no mercado interno. Consequentemente, tudo que tem sua oferta diminuída e a demanda mantida faz com que o produto se torne escasso e, consequentemente, o preço suba. A volatilidade dos preços dos alimentos é a nova norma em um mundo onde cerca de 800 milhões de pessoas passam fome. As mudanças na oferta por causa da vulnerabilidade do clima e na demanda por causa das tendências de consumo são determinantes para fixar o valor de produtos básicos. E quem controla os preços dos alimentos? Quem controla os preços dos alimentos em uma sociedade capitalista deve ser o mercado. Apesar que em alguns momentos já aconteceu no Brasil, como durante o governo Sarney, e atualmente acontece na Argentina durante o governo Alberto Fernandes, o congelamento de alimentos. Por exemplo, na Argentina atualmente, 1.247 alimentos foram congelados por determinação governamental. Então, se a gente não está numa situação singular como as citadas, os preços são determinados exatamente olhando a lógica de funcionamento do mercado. Se a demanda for maior do que a oferta, o produto se torna escasso e normalmente o preço sobe. Se você tiver uma situação inversa, ou seja, a oferta for maior do que a demanda, o produto se torna abundante e o preço cai. Infelizmente, no Brasil, a gente vive a primeira situação. Com o dólar mais caro, há um impacto no preço dos produtos que são comprados em moeda estrangeira por empresas brasileiras. Assim, como o dólar influencia no preço dos produtos? O economista cita duas maneiras. De duas maneiras, ou melhor falando, diretamente e indiretamente. Diretamente em virtude de muitos alimentos ou matérias-primas serem importados ou terem seus preços, ou seja, suas cotações determinados em dólar. Principalmente, por exemplo, o caso dos commodities. O que são commodities? São produtos que são consumidos, como no caso dos alimentos, pelo mundo inteiro e têm seus preços determinados no mercado internacional, normalmente na Bolsa de Londres. No caso, o café, a soja, o milho, etc. Além disso, também existe indiretamente um fator que estimula que o dólar influencia o preço dos alimentos, que é exatamente aquela questão que a gente já falou das exportações e importações. A alteração no preço do dólar, ela impacta diretamente, tornando os produtos brasileiros ou mais caros ou mais baratos aos olhos do mercado interno e externo, o que naturalmente também vai afetar a oferta e a demanda interna e externa. Por exemplo, quando o dólar sobe, perante o mercado brasileiro, ele torna os alimentos, por exemplo, que são importados mais caros para o Brasil, mas ao mesmo tempo torna os nossos produtos mais baratos para o mercado internacional. Por isso que hoje o volume de exportação dos produtos brasileiros para outros mercados, sobretudo para a China, se tornaram um volume muito maior. Por quê? Porque os nossos produtos estão mais baratos aos olhos do mundo. Para entender o processo, você precisa ter em mente que o dólar, como qualquer outra moeda, funciona como um produto.
Portanto, seu preço é determinado pela mesma regra que vale para os bens e serviços, a famosa lei da oferta e da demanda. E, consequentemente, a queda do preço do dólar é a melhor para o consumidor brasileiro. E o que precisa acontecer para que esse preço caia? Como o regime de câmbio no Brasil atualmente é flutuante, o dólar funciona como qualquer ativo, ou seja, dentro da lógica de mercado. Se existir muita oferta de dólar em relação à demanda, o preço dele cai. Se existir uma demanda, uma procura maior de dólar do que a oferta, o preço dele sobe, que é exatamente o que está acontecendo no presente no Brasil. Então, para você diminuir o preço do dólar, você vai ter que aumentar a disponibilidade de dólar na economia brasileira, ou seja, no mercado interno. Isso só é possível através do aumento do preço, do aumento da quantidade exportada, porque quando a gente exporta, o pagamento internacional é feito em dólar, então o dólar entra na economia brasileira, ou através da intervenção do Banco Central. O Banco Central intervém através da venda de dólar para o mercado privado, ou seja, para o setor privado. Só que isso tem um custo. A venda de dólar para o mercado privado significa a diminuição das reservas internacionais do país. E diante de um cenário tão assustador para os consumidores, o que fazer para controlar os preços dos alimentos? A primeira coisa que deve ser mencionada é que a crise do preço dos alimentos é um fenômeno mundial, né? Não é só um fenômeno brasileiro. Bom, uma saída que é um pouco estranha para o leigo, mas é técnica para o economista e que já está sendo implementada no Brasil é o aumento da taxa de juros. Por mais que pareça estranho, o aumento da taxa de juros estimula a entrada de capital especulativo, né, internacional no Brasil. Mesmo sendo um capital especulativo, a entrada desse capital representa a entrada de dólar. Isso significa o aumento na oferta de dólar, o que faz com que provavelmente no médio e curto prazo o preço do dólar seja controlado, ou seja, esses aumentos sucessivos do dólar sejam controlados. E isso tem impacto também nos alimentos, fazendo com que, né, a gente consiga ter pelo menos uma situação de estabilidade nos alimentos no mercado interno. Quer mais peso na sua construção? Procure a Lajex.